Olá, meus amigos, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse domingo, dia 25 de junho. Eu espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Antes da gente começar, eu quero lembrar você que a minha parceira Betfair disponibiliza R$2 de bônus no sábado e no domingo, totalizando R$4, R$2 por dia, para novos e antigos clientes da Betfair para você fazer a sua fezinha. Então, se você não tem conta na Betfair, clica ali em novo cliente, e se você já tem conta na Betfair, clica ali em cliente existente para você ter acesso ao bônus. Lembrando que ele não é cumulativo e ele expira em 24 horas. Então, todo sábado e todo domingo a Betfair vai te dar R$2 por dia para você aproveitar o final de semana. Clica no link aqui na descrição e aproveita. Começamos às 16 horas no jogo entre Grêmio e Curitiba no Campeonato Brasileiro. O Grêmio é favorito na Arena, não tem como discutir isso. O Curitiba vive uma fase muito complicada. Se a gente olhar a classificação, o Curitiba é o lanterna da competição, não venceu nenhuma partida até o momento que eu tô gravando esse vídeo. Lembrando, eu tô gravando ainda de uma maneira adiantada, então o Curitiba vai jogar contra a equipe do Internacional no dia 22. Eu não sei quanto é que foi esse jogo, então até o momento o Curitiba não venceu nenhuma partida. O Grêmio dentro de casa tem 3 vitórias em 5 jogos e ainda está invicto na Arena. O jogo do Grêmio nesse meio da semana vai ser contra o América Mineiro, a gente já falou dele aqui também. No geral, o Grêmio ocupa a 6ª colocação com 17 pontos. Nas últimas vezes que eles se enfrentaram, eu puxei o histórico aqui na Arena e olha, tem pouquíssimas vitórias do Curitiba, tem 2 aqui, uma em 2014 e uma em 2013, e depois a gente não encontra mais, tá? Desde 98. Então é um martírio jogar em Porto Alegre para o Curitiba, não só na Arena do Grêmio, mas também devia ser assim no Olímpico. Então acredito que é um jogo, sim, com um favoritismo justificável para a equipe do Grêmio. Mas sempre tem uma pegadinha, né? Eu vou te mostrar aqui, ó. O Grêmio dentro de casa, como a gente já viu, ele sai na frente do marcador, ele abre o placar em 60% dos jogos. Excelente. O Curitiba, por exemplo, saiu na frente em apenas 20%. Para você que está buscando um trabalho live, ao vivo, no trade, ótimo, né? O Grêmio falhou pouco em marcar, o Curitiba também é uma equipe que consegue marcar uma média de 1 gol por jogo, pelo menos, tá? Mas o Curitiba sofreu gol em todos os jogos, já o Grêmio não. O Grêmio fica quase 50% dos jogos sem sofrer gol. Qual que é o grande problema? O Grêmio, quando ele joga dentro de casa, o desempenho do Grêmio é infinitamente superior no primeiro tempo em relação ao segundo. Então, para você que vem para trabalhar trade, primeiro e segundo tempo, muito cuidado com o segundo tempo. É muito provável que o Grêmio abra o placar e possa ter alguma complicação no segundo tempo, né? Não digo de tomar um empate, mas pelo menos ali de tomar alguns apavoros. Pelos dados a gente já consegue ver, ó, o Grêmio venceu 60% dos primeiros tempos, não perdeu nenhum. Time sólido, marcou bem mais gols do que sofreu, tá? O Curitiba não venceu tanto, 20% apenas dos primeiros tempos, e perdeu 80%. O time toma muito mais gols do que marca. Então esse aqui é um cenário lindo para você que vem buscar back favorito no primeiro tempo ou ler a pior equipe em campo no trade. O segundo tempo do Grêmio, o Grêmio não conseguiu vencer nenhum, também não perdeu, tá invicto em casa como a gente viu, mas não conseguiu vencer nenhum. E é uma equipe que marcou 3 gols, também sofreu 3. E o Curitiba, querendo ou não, ele melhora. Não é um salto de qualidade absoluto, mas ele melhora, ele sai de 80% para 60% de derrota, né? Ele já passa a marcar bem mais gols do que no primeiro tempo, tá? Sofre mais, parte para cima, mas ele marca mais gols do que no primeiro tempo. Então, muito cuidado. Se você é trader, gosto de pensar em tentar aproveitar os momentos de imposição do Grêmio para estar a favor do time da casa ou contra o não favorito, no caso o Curitiba, tá? Principalmente dentro do primeiro tempo, fechou? Muito cuidado na sua leitura de jogo para só se posicionar quando realmente essa imposição estiver acontecendo. Se você vai levar esse trabalho para o segundo tempo, cuidado, porque é onde o Grêmio costuma ter mais dificuldades. Se estiver vencendo, pode tomar um empate. Se estiver vencendo por 2 gols, pode tomar um gol. Então, cuidado, tá bom? Já se você é punter, não vejo um cenário onde o Curitiba tenha muita facilidade na Arena. Mesmo que vença, se vencer, deve ser numa situação assim na bacia das almas, né? Uma situação muito difícil, porque o Grêmio em casa com a sua torcida, ele é muito forte, tá? Mas como a gente já sabe, futebol, nada é impossível, pode ser improvável, mas nada é impossível. A gente tem a opção de trabalhar o Grêmio seco, vitória do seco do Grêmio, e é isso, ou a gente pode tentar buscar alguma coisa ou mais agressiva ou mais branda, né? Você poderia, por exemplo, pensar no menos 0,75 do Grêmio, onde se o Grêmio vencer por 1 gol de diferença, você tem metade da aposta ganha. Será que é bom? Uma odd próxima de 1,80. O -1 do Grêmio asiático significa que se o Grêmio vencer por 1 gol de diferença, você tem a aposta devolvida. Será que é um jogo para o Grêmio vencer por mais de 1 gol de diferença? Não, você acha que não, tá? O -0,5, ou seja, vitória, né? Aqui
em torno de 1,55 até 1,65 você vai encontrar. É uma situação boa. E, se você quiser uma situação mais branda, o menos 0,25, que significa que se o jogo terminar empatado, você perde metade da stake, mas obviamente o seu prêmio também é menor, tá? Essa é a minha dica de precificação para você ficar entre o empate e uma vitória do Grêmio por um gol de diferença, tá? Eu acho que explorar uma goleada do Grêmio aqui é muito além. A gente vê vitórias do Grêmio aqui no máximo por 2 gols de diferença, tá? 2-1, 2-0, 2-0, 1-0, 1-0-0, 3-1, 3-2 pro Curitiba, 1-0 pro Curitiba. Então, não vejo o Grêmio goleando esse jogo. O Grêmio é um time que reduz muito o ritmo no segundo tempo. Isso pode ser um problema, tá? Então, se você quiser uma situação talvez um pouco mais segura, você vai ter que aceitar uma cotação um pouco mais baixa. Segundo jogo desse domingo, Palmeiras e Botafogo às 16 horas no Allianz Parque. Provavelmente aqui uma decisão de liderança, né? Pelo menos enquanto eu tô gravando esse vídeo, o Botafogo é líder com 24 pontos e o Palmeiras é o vice-líder com 22. O Botafogo, ao longo da semana, visita o Cuiabá, vocês já sabem, por conta da viagem eu tô gravando adiantado, e o Bahia enfrenta o Palmeiras. Porém, o Bahia enfrenta o Palmeiras num jogo fora de casa, onde o Palmeiras ainda tem situação de Libertadores. E também o Palmeiras tem a situação dos desfalques. O Veiga, o Rony, o Everton, Piquerez, talvez a volta do Gomes. Então, eu não sei quanto é que foi esses jogos, mas os dois jogam fora de casa. Mas essa daqui certamente é uma excelente disputa, porque o Botafogo, como a gente já comentou, a grande dificuldade de um time que está na liderança não é chegar na liderança, é se manter lá, né? E o Botafogo vai ter uma tarefa muito complicada de suportar essa pressão, porque o Palmeiras é uma equipe hoje muito sólida. O trabalho do Botafogo é excelente, mas o trabalho do Palmeiras, ele é mais longevo. Ele não é de uma temporada, ele vem de várias temporadas. Palmeiras dentro de casa tem 4 vitórias e um empate, invicto no Allianz. Botafogo fora de casa tem 2 vitórias e 2 derrotas. Venceu a equipe do Flamengo no Rio, com um homem a menos, e venceu o Bahia. Perdeu pro Atlético Paranaense e pro Goiás. Sinceramente falando, eu tenho a tendência de concordar com essa cotação do Palmeiras, por mais que eu tenha que respeitar o Botafogo. Porque o Palmeiras, ele tá mais acostumado com essa pressão de perseguir o líder, de ultrapassar uma equipe. E o Botafogo, cara, ele não pode cair na ideia de se conformar, talvez, em jogar um jogo só defensivo por aqui. Na minha opinião, se o Botafogo vier só pra se defender, ele vai ter um problema. Times geralmente que vêm com uma postura de defesa, pensando, obviamente, num campeonato tão extenso como esse, mas pensando numa tendência só de defesa, você se complica, porque se o Palmeiras acha um gol e o Palmeiras é muito forte de cabeça, e quando a gente fala de uma equipe fechada, você obviamente tem a bola aérea como uma boa opção. Se o Palmeiras acha um gol, você força o Botafogo aí pra cima, e a gente já viu o Botafogo, principalmente contra o Atlético Paranaense, quando estava atrás do placar, muito nervoso, errando muito passe, forçando ligação direta, e o Palmeiras é um excelente time de contra-ataque. Então, na minha opinião, se o Palmeiras vier completo, o Botafogo também, o Palmeiras não tiver nenhuma outra questão de Libertadores para se preocupar, mas acredito muito que o Palmeiras tenha, sim, uma vantagem por aqui. Vamos dar uma olhada rapidinho nos próximos jogos do Palmeiras. Ó, o Palmeiras vai pegar na quinta-feira o Bolívar. E a situação desse grupo, a gente já olha aqui juntos, a situação desse grupo é: Palmeiras e Bolívar já estão classificados, a diferença agora é definir quem vai ser o primeiro do grupo. Por muito importante o Palmeiras vencer esse jogo para ser o primeiro do grupo. Palmeiras que vem de uma virada incrível dentro de casa contra o Barcelona de Guayaquil, tá? Bolívar venceu o Palmeiras no primeiro jogo entre eles. O Palmeiras estava mais, vamos dizer assim, desfalcado por conta do segundo jogo contra o Água Santa. O Palmeiras depois foi campeão paulista. E mesmo assim, tá? Mesmo assim, o Palmeiras é muito favorito agora na volta para vencer, mesmo tendo perdido o primeiro jogo para o Bolívar. Então, sabendo dessa informação aqui, que o Palmeiras tem um jogo depois contra o Bolívar em casa, e a cotação desse jogo já deve ter até aqui, ó, 1,14, é aquele tipo de cenário que a gente falou do Fluminense com o Sporting Cristal, né? É um cenário onde o mercado já espera uma vitória do favorito. Eu não vejo o Palmeiras poupando jogadores contra o Botafogo por ser um jogo tão importante, por ser um jogo onde o Palmeiras pode chegar no jogo contra o Bolívar já líder do Brasileirão. E isso, cara, é muito bom, tá? Então eu não tô vendo o Palmeiras poupar, e o Botafogo também dificilmente vai precisar poupar. O Botafogo, se eu não me engano, tem um jogo dentro de casa pela Sul-Americana que, se vencer, já se confirma ali, já confirma a sua classificação. Então, vamos dar uma olhada no nosso PDF de apoio. Vamos falar de números. O Palmeiras tem 80% de vitória em casa e em 100% das vezes ele saiu na frente do placar. Ele ficou sem sofrer gol em nenhum jogo, ou seja, é uma equipe que vem sofrendo gol em todos os jogos no Allianz, porém também não falhou em marcar em nenhum jogo, tá? Uma defesa relativamente vazada, uma média de um gol por jogo, mas não é tão vazada assim. O Botafogo saiu na frente em 75% dos jogos, isso é muito bom, tá?
muito bom. Inclusive saiu na frente do Goiás, tomou a virada. Se eu não me engano, saiu na frente do Bahia também. Saiu na frente do Flamengo. Então o Botafogo também é uma equipe que consegue abrir o placar com frequência. Isso daqui, juntando com a informação de que o Botafogo sofre gol todos os jogos, é uma informação importante, porque o Botafogo pode vir a abrir o placar por aqui, tá? Porém, ofensivamente falando, fora de casa, o Botafogo não tem feito uma excelente campanha, tá? O primeiro tempo do Palmeiras é levemente superior, porque o Palmeiras tem mais vitórias, não perdeu nenhum primeiro tempo e tem mais gols marcados e menos gols sofridos. A mesma coisa no segundo tempo. No segundo tempo, o Botafogo tem até um desempenho pior em relação a derrotas. E as bolas aéreas, como eu já falei para vocês, do Palmeiras, não só em situação de escanteio, mas em jogadas de bola aérea no geral, o Palmeiras é muito forte. Se você é trader, a primeira coisa que você deve procurar por aqui, quando a gente tem um favorito, é em posição. O Botafogo vai jogar de maneira reativa, com a linha mais recuada, compactada, com as linhas mais recuadas e compactadas, ou o Botafogo vai para cima do Palmeiras no início, porque o Botafogo costuma sair na frente dos seus adversários também. E essa resposta você só vai ter no ao vivo quando o jogo começar, tá? Se essa resposta for, o Botafogo está mais recuado, sendo empurrado para trás, e o Palmeiras está conseguindo jogar de uma maneira mais forte, com linhas altas e impondo o seu jogo, o mercado nesse momento de imposição vai estabilizar e você pode aproveitar o lado do Palmeiras para estar a favor sem perder nada e estar contra o Botafogo aproveitando uma subida da cotação, uma redução da probabilidade de vitória, é inversamente proporcional, né? Enquanto a cotação sobe, a probabilidade de vitória desce. Eu explico muito isso no meu curso. Agora, se eu tenho um Botafogo, que na minha opinião não deveria jogar só recuado, vindo para cima e também se impondo em algum momento do jogo, você vai ter trocação. E aí você pode ter uma situação mais arriscada. É mais provável que, se você encontra um jogo onde o Palmeiras não tem domínio, o mercado comece a se assustar. Então, com o susto do mercado, a cotação do Palmeiras ela vai começar a subir. Cotação subiu significa que a probabilidade de vitória vai descer, tá bom? Isso se você é trader. Se você é punter, aí utilizando um critério de um Palmeiras muito forte no Allianz, um Botafogo que não é 100% fora de casa, um Botafogo que tem a possibilidade de talvez jogar um pouco mais recuado, eu acho que essa vitória do Palmeiras ou pensar em alguma coisa a favor do Palmeiras pode ser interessante. Talvez de uma maneira mais arriscada, explorar uma vitória com uma margem, eu não acho tão provável assim, ou talvez um pouco mais contido, explorando talvez uma dupla chance ou um empate anula, tentando evitar cotações tão esmagadas. A gente tem o -1 do Palmeiras a 2,10, acho muito esticado, não acho que o Botafogo é um time para tomar goleada do Palmeiras ou para tomar tantos gols de desvantagem do Palmeiras, só se realmente for uma desconcentração emocional. Você tem o -75 do Palmeiras. Caso o Palmeiras vença por apenas um gol de diferença, você tem metade ganho, próximo de 1,80. Tem a opção do -0,5, que é a vitória, tá perto de 1,60. Eu acho, sinceramente, uma boa opção. E tem o -0,25, que é, se o jogo terminar empatado, você perde metade da stake. Também é uma boa opção, tá? Com todo o respeito ao Botafogo, e se o Botafogo vencer, não vai ser nada de outro mundo aqui. Mas o Palmeiras, na minha opinião, é um time emocionalmente mais forte. É um time que, mesmo quando tá atrás do placar, ele já mostrou isso contra o Barcelona de Guayaquil, ele consegue vir para cima e buscar o resultado. Já o Botafogo, ele tem um pouco de dificuldade, mostrou isso contra o Atlético Paranaense. Mesmo assim, pode ser um jogo para empate, tá? Mesmo com toda essa análise, pode ser um jogo sim para empate. E dado a esfera disso daqui, ao Palmeiras ser um time muito difícil, um empate para o Botafogo não vai ser um resultado ruim. Mas eu repito o que eu falei no início. Vir para esse jogo para empatar é ruim, porque você provavelmente vai moldar o seu comportamento para só se defender ou para arriscar pouco. E aí, contra o Palmeiras, que é um time muito cascudo, você pode acabar num planejamento desse, tomando um gol cedo e abrindo porteira e se descontrolando emocionalmente. Não é ruim um empate para o Botafogo, mas as atitudes em busca desse empate, se for somente pensando no empate, pode sim ser uma situação complicada. Às 18h30 no Brasileirão, lá em Bragança, o Bragantino enfrenta o Goiás. A equipe do Bragantino é muito bem treinada, muito bem organizada, muito madura. Para quem viu o jogo do Bragantino fora de casa contra o Atlético Mineiro no Mineirão, conseguiu ver um time, mesmo tendo saído dali com um empate, poderia ter até saído com uma derrota, teve um gol impedido do Galo, teve muitas oportunidades cedidas ao Galo. É um time que não se apavora, que toca bem a bola, que sai jogando sem chutão. Gosto demais do Bragantino, tá? O Bragantino tá aqui na 12ª colocação, não tá com uma campanha espetacular, mas mesmo assim é um time bem organizado dentro de casa. Uma derrota apenas, perdeu para a equipe do Cruzeiro por 3-0, 3 vitórias em 5 partidas. Venceu o último jogo contra o Santos por 2-0. Já a equipe do Goiás está em 17º, 2 vitórias na competição. Fora de casa, o Goiás venceu 0 partidas, tá?
um empate, 4 derrotas, apenas 2 gols marcados. A última derrota foi para a equipe de São Paulo por 2-1. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver que além de ter mais vitórias, o Bragantino também sai um pouco mais na frente do que o adversário. O Goiás, que já teve campeonatos bem melhores, começou o campeonato muito mal fora de casa, com apenas 20% dos jogos onde ele saiu na frente, falha muito em marcar. Falta para o Goiás um Pedro Raul. Pedro Raul, na última temporada com o Goiás, por mais que o Goiás não jogasse tão bem, Pedro Raul foi um dos artilheiros do campeonato. Então, é uma situação que falta. Quando o time não consegue desenvolver tão bem assim o seu jogo coletivo, falta alguém ali para tirar o coelho da cartola, e tem faltado muito isso à equipe do Goiás. O Bragantino então leva vantagem na questão principalmente dos gols marcados. O primeiro tempo do Bragantino também é melhor, principalmente na parte de vitória, porém é uma equipe que sofre bastante gol, tá? Já mostrou isso contra o Cruzeiro principalmente, e perdeu o primeiro tempo nas mesmas situações do Goiás, mesma numeração. O segundo tempo é onde me parece que o Bragantino pode ter mais vantagem, porque é onde o Goiás tem mais dificuldade, sofre mais gols, mas aí tem um problema. Geralmente o segundo tempo é onde o Goiás, por exemplo, já está em desvantagem. Então é uma equipe que sai para buscar o resultado e acaba tomando mais gols. Então, se o Bragantino já tiver aberto o placar no primeiro tempo, a gente tem uma situação, um cenário, onde o Goiás pode acabar tomando mais gols por aqui. Inclusive, pode até ser um jogo para gols no live. Se você é trader, toma um pouco de cuidado com esse primeiro tempo aqui do Bragantino, que por mais que tenha vencido mais, é uma equipe que sofre gols também, tá? Toma um pouco de cuidado, o Goiás pode começar muito bem o jogo. Procura sempre os momentos de maior imposição do Bragantino para você estar a favor, mas foge se o Bragantino não estiver conseguindo conter contra-ataque ou se o Goiás estiver fazendo um jogo de trocação. Não acho que é um bom jogo para você se posicionar se o cenário estiver sendo esse, tá? Mas não traz tanto viés, na minha opinião. Se você é um punter, eu acho que é um jogo para você talvez confiar nessa vitória do Bragantino pela fase do Goiás, mas eu não sei se é um jogo para você apostar pré-live, tá? Eu acho que é um jogo que você poderia pegar no live uma cotação talvez um pouco mais alta, porque o Bragantino pode não começar tão bem, o Goiás pode começar surpreendendo, você pode pegar uma cotação um pouco mais alta. Acho essa cotação de 1,53 um pouco esmagada, visto que o Bragantino não está com uma super campanha, apesar de ser um time muito maduro. Por exemplo, o handicap asiático, o menos 0,25 do Bragantino está pagando 1,38. Acho baixo, acho baixo. Vai te tirar metade da stake em caso de empate. Acho que você poderia pegar essa odd aqui perto, talvez, sei lá, de 1,55, 1,60. No live talvez você encontre isso, tá? O empate anula tá muito baixo, não vou te indicar isso. Então, ou você pensa numa vitória seca do Bragantino, mas eu não acho que você deva pegá-la no live, ou você pensa numa possibilidade do menos 0,25 ao vivo com uma cotação mais alta, e aí já que você vai esperar o jogo começar, verifica se o Bragantino tá se impondo, porque se ele não tiver, não adianta. Eu não apostaria no live se ele não tivesse se impondo. Outra coisa que pode ser interessante por aqui é o mercado de gols. O over 1,5 já tá começando aqui próximo de 1,30 na Betfair, então pode ser uma opção, esperar também o jogo começar, meio do primeiro tempo ali, talvez tentar essa cotação aqui um pouco mais alta, próxima de 1,50, tá? Não duvido que a gente possa ter 2 gols por aqui. Acho que o Bragantino é favorito para vencer, mas não duvido que em algum momento do jogo ele possa, né, ceder algumas oportunidades para o Goiás também, principalmente no primeiro tempo. Às 18h30 no Campeonato Brasileiro também temos Santos e Flamengo. Cotação do Flamengo de favorito de 1,80, mas vamos ao cenário. O Flamengo tem um jogo muito importante contra o Alcas no Maracanã no dia 28, quarta-feira. Esse jogo vai acontecer domingo, então nós temos aí, amanhã de segunda, terça-feira para descanso, domingo e quarta-feira já tem jogo. E é um jogo importante, mesmo o Flamengo sendo extremamente favorito, a gente pode ver a cotação por aqui, ó, 1,13, de novo, parecido com o Fluminense, Sport Cristal, Palmeiras e Bolívar. O Flamengo é muito favorito em casa, mas existe um cenário onde o Flamengo é eliminado, assim como existiu um cenário, ou existe, não sei, onde o Fluminense é eliminado pelo Sport Cristal, que é o cenário improvável. Não é impossível. E se o Alcas vencer o Flamengo, ele se classifica, lembra? O Racing, ele é primeiro colocado, já está classificado, não sabemos ainda se é em primeiro ou em segundo, e o Flamengo precisa vencer o Alcas. O Flamengo pode até passar em primeiro, né? Se vencer o Alcas e o Racing não vencer o Nublense, dependendo do saldo de gols, o Flamengo passa em primeiro. Porém, se o Alcas vencer o Flamengo e o Racing vencer o Nublense, né, ou empatar com o Nublense, o Alcas passa no lugar do Flamengo. Então existe sim uma disputa e existe sim planejamento financeiro para que o Flamengo avance na Libertadores. Um time como esse, ele já conta com a classificação para as oitavas de final e obviamente até mais para poder cumprir as suas metas, tá? Então por isso eu acho que pode ser um jogo mais complexo. Além disso, muita pressão no Santos, eu não sei quanto é que foi o
jogo do Santos com o Corinthians, aquele clássico alvinegro que tinha toda aquela pressão por conta da torcida. O pessoal tá com uma implicância muito grande com o trabalho, realmente não está sendo bem feito o trabalho, na minha opinião, do Odair Helma, que é um técnico que está sendo muito longevo no Santos. Pode ser que se perdeu para o Corinthians ele pode ter até caído, né? Então não acho, obviamente, que o Flamengo seja tão favorito assim, por conta desse jogo contra o Alcas, mas também não acho que a situação do Santos é boa, tá? Vamos dar uma olhada aqui. O Santos, como a gente já sabe, ainda não jogou com o Corinthians no momento que eu tô gravando. O Santos é o 13º. Dentro de casa, o Santos tem nenhuma derrota na Vila, com 2 vitórias e 3 empates, parecido com a campanha do Bragantino, né? E fora de casa, o Flamengo venceu 2 e perdeu 2, parecido com a campanha do Botafogo. A gente acabou de conversar aqui. O Flamengo venceu o Bahia fora de casa e venceu o Vasco como visitante dentro do Maracanã, um jogo onde o Vasco também conseguiu marcar gols. Então o Flamengo sofreu gol em todos os jogos que disputou fora de casa, tá? Historicamente falando, os últimos jogos na Vila, o Flamengo venceu os últimos 3. Uma goleada por 4-0, um jogo vencido por 2-1 e 1-0. O Santos tinha vencido por 4-0 aquele jogo onde o Sampaoli treinava o Santos, coincidentemente, e o Jorge Jesus treinava o Flamengo. Nesse momento aqui o Flamengo já era campeão brasileiro, se eu não me engano, tá? Utilizando o nosso PDF de apoio, o Santos saiu na frente em apenas 20% dos jogos na Vila e o Flamengo em 100% dos jogos fora. Saiu na frente contra o Vasco, saiu como era visitante, saiu na frente contra o Atlético Paranaense, tomou a virada, saiu na frente contra o Bahia, tá? E saiu na frente contra o Internacional, exatamente. Até chegou a jogar bem o Flamengo e saiu na frente com o gol do Gerson, mas tomou virada. Então, o Flamengo sai na frente, é um time que se impõe, pode ser até uma oportunidade boa para você que é trader, mas o Flamengo nem sempre consegue manter essa vantagem. Não falhou em marcar em nenhum jogo, mas também não deixou de sofrer em nenhum jogo. Tá, o Santos ficou sem sofrer gol em 60% dos jogos, apresenta aqui uma defesa um pouco mais sólida, mas tem dificuldade na hora de marcar gol. Primeiro tempo muito parelho entre as duas equipes, o Flamengo se destaca com um pouquinho mais de vitória e com um pouquinho mais de gols marcados, mas as equipes não perderam o primeiro tempo, então pode ser um primeiro tempo mais truncado. E o segundo tempo o Flamengo perdeu todos os segundos tempos. Perdeu contra o Vasco, porque tomou um gol, já estava 4-0 no primeiro tempo, tomou um gol no segundo. Perdeu contra o Internacional, tomou 2 gols no segundo tempo. Perdeu contra a equipe do Bahia, também, se eu não me engano, tomou 2 gols. E teve mais um jogo Atlético Paranaense, tomou a virada também. Então, o Flamengo cai muito de ritmo no primeiro tempo. Assim como é uma equipe que marca muito primeiro, ou seja, que abre o placar, também é uma equipe que perde muito no segundo tempo, que sofre muitos gols no segundo tempo. Pode ser um momento de queda, onde o Santos pode aproveitar. O Santos não perdeu nenhum segundo tempo, tá invicto em casa, mas também não vence tanto, também não marca tantos gols assim. O Flamengo tem marcado muito gol de cabeça, viu? Inclusive os artilheiros do Flamengo, o Ayrton Lucas marcou 4 gols e o Léo Pereira marcou 3. Olha que curioso, né? O Gabigol que tá na 3ª posição. Provavelmente o Ayrton Lucas nesse jogo já deva ter voltado da seleção. Se você é trader, então, você pode até procurar um Flamengo tentando resolver um jogo cedo, pensando no jogo do Alcas, o Flamengo tentando impor o seu jogo com posse. É uma possibilidade para trabalhar um layer para a equipe em campo no Santos, se você encontrar isso. Mas, muito cuidado para levar esse trabalho com esse viés para o segundo tempo, porque é onde o Flamengo tem a maior queda de aproveitamento, tá? Na segunda etapa, não só fora de casa, tá? Isso tem acontecido no geral. O Flamengo no segundo tempo tem caído de aproveitamento, seja por desconcentração, seja por perda física, tá? O Flamengo está muito forte fisicamente com o Sampaoli, mas manter isso por 90 minutos é muito complicado, tá bom? Agora, se você é Panther, toma muito cuidado na hora de traçar a sua precificação, porque o Santos está sim vivendo uma fase ruim, pode até ser que o treinador já tenha sido demitido, mas também pode ser que tenha vencido o clássico contra o Corinthians, tenha ganhado força e o Flamengo tem o jogo contra o Alcas, tá? Se você for buscar alguma coisa na vitória de alguma das duas equipes, você pode tentar pensar nesse menos 0,25 do Flamengo, que está pagando em torno de 1,60. Em caso de empate, você perde metade. Ou você pode pensar talvez num +1 do Santos, caso o Flamengo vença por 1 gol de diferença, você tem a sua aposta devolvida, também próximo de 1,50, já que o Flamengo tem essa dificuldade de... Não é dificuldade, né? Mas tem essa questão de calendário, beleza? Sinceramente, acho que é um jogo tendendo para uma possibilidade de gols. Eu gosto de pensar pelo menos nesse over 1,5. Na Betfair já começa próxima de 1,36 aqui, tá? Os últimos jogos entre eles, principalmente na Vila, a gente teve incidências de gols, 1-1, 4-0, 4-0, 2-1, 3-2. Pode até ser um jogo de ambas marcas, já que o Santos é uma equipe que não joga tão bem no primeiro tempo e o Flamengo joga muito bem, mas o Flamengo cai no segundo tempo, né? Então pode ser um jogo até uma possibilidade de ambas marcam. O ambas marcam por aqui tá pagando 2. Uma cotação bem ousada, se você é um cara ousado. Ela se encaixa contigo, tá bom? Nos jogos extras para esse dia 25, para esse domingo, nós
nós temos o Mirassol contra o ABC às 11 horas da manhã. Faço questão de falar desse jogo porque o ABC vive uma fase horrorosa. Pode ser uma oportunidade para você buscar uma vitória do Mirassol por aqui. O Mirassol dentro de casa tem apenas uma derrota e 4 vitórias em 6 jogos. Pode ser uma oportunidade, seja uma vitória seca, seja um menos 0,25, seja pegar essa vitória no live um pouquinho mais alta. Tá? Meio-dia nós temos o Molde contra o Haugesund, também é uma possibilidade de se buscar uma vitória do Molde, não com essa cotação de 1,18, talvez buscar um menos 1,25 do Molde, ou seja, para ele vencer com 2 gols de diferença, se vencer com 1 gol de diferença só, você perde metade da stake, tá? Esse menos 1,25, desculpa, vai estar próximo aqui talvez do... Não sei se tem cotação aqui ainda, acho que não abriu a cotação, mas eu acho que o menos 1,25 vai estar por volta de 1,40. Acredito eu, tá? Acredito eu, 1,40, 1,50. Pode ser uma oportunidade. Temos também o Bodoglin no mesmo campeonato aqui da Noruega, enfrentando o Strømsgodset às 2h15. O Bodoglin é o melhor time da competição. Fora de casa tem a melhor campanha invicta. Dentro de casa o adversário só venceu 2 em 4 jogos. Historicamente falando, o Bodoglin tem uma vantagem boa, então dá para se pensar nessa vitória do Bodoglin, talvez até uma vitória seca ou pegar em live uma cotação um pouquinho mais alta. Na Série B, às 15h30, Sampaio Corrêa e Ceará. O Sampaio tem tido uma campanha muito boa, assim como no ano passado. Fora de casa, mas não tão boa assim dentro de casa. Já o Ceará, vamos ver se vai começar a embalar, né? Tinha pegado 2 vitórias seguidas, perdeu para a equipe aqui do CRB dentro de casa. Fora de casa, o Ceará tem 4 vitórias em 6 jogos. Vai ser um confronto bem difícil para o Sampaio Corrêa. Na Bolívia, vou trazer 2 jogos bolivianos aqui hoje para a gente poder dar uma olhada no domingo. O Always Ready vai enfrentar o Blooming. O Always Ready é uma equipe que joga numa altitude brutal, não tem cotação ainda. Também estou gravando muito antes, né? Mas o Always Ready dentro de casa geralmente tem uma vantagem muito grande sobre seus adversários, é o terceiro colocado por aqui. E às 18h30 tem o Bolívar contra o Santa Cruz. Aqui você tem que tomar cuidado porque o Bolívar tem um jogo contra o Palmeiras, tá? O Palmeiras vai receber o Bolívar no Allianz, o Bolívar é muito forte dentro de casa. O Santa Cruz fora de casa é uma equipe que tem muita dificuldade, mas cuidado porque o Bolívar tem esse calendário contra a equipe do Palmeiras. Às 18 horas na Série B, Guarani e Vitória, jogo muito bom também, provavelmente se acompanhar, porque o Vitória tem uma das melhores campanhas fora de casa na competição e o Guarani dentro de casa é uma equipe chata de ser vencida. O Guarani só perdeu uma partida em casa. O Vitória, no geral, está na segunda colocação. Jogo bom para trabalhar talvez uma correção de preço. Às 18h30 no Campeonato Brasileiro, América Mineiro Internacional. Pode ser um jogo bom para 2 gols. Tá? O América dentro de casa ele faz e sofre muitos gols. Historicamente, o América vem vencendo 2 partidas consecutivas no Internacional, mas geralmente é um jogo para ambas marcam. Esses últimos 2 não foram, mas teve várias incidências de ambas marcam por aqui. Deixa eu ver como é que tá a cotação. Quase 2, 1,90. Pode ser um jogo interessante. O over 1,5 começando aqui por volta de 1,35. É um jogo onde o Internacional sempre tem que dar resposta, né? Mas o Inter tem que tomar cuidado porque o Inter também tem a questão da Libertadores. O Inter tem que vencer o Independiente Medellín. Deixa eu ver se é isso mesmo. No dia 28, 3 dias depois, na quarta-feira. Mesma situação aqui do Flamengo, ó. Exatamente. O Inter tá com 9 pontos, pode ficar de fora se perder para o Medellín. Se vencer, provavelmente se classifica em primeiro, tá? Então cuidado, talvez possa até ter valor alguma coisa a favor do América, tá? Possa ter até valor alguma coisa a favor do América, porque o Internacional tem que se focar na Libertadores, beleza? É muito importante para os times do Sul a questão da Copa. Grêmio, Atlético Paranaense, Internacional, eles valorizam muito a questão da Copa e o Brasileirão tentam fazer de tudo dentro de casa. Então não sei, talvez um dupla chance pro lado do América, próximo de 1,40, né? Pode ser interessante, beleza? Acho sim que pode ter algum valor por aqui. E por último e não menos importante, na Argentina, o Rosário Central enfrenta o Colón Santa Fé. O Rosário Central tá com uma campanha muito boa, principalmente dentro de casa é a melhor equipe do campeonato argentino, invicta junto com o São Lourenço, vem de 3 vitórias seguidas e o Colón Santa Fé é uma das piores equipes fora de casa com apenas 1 vitória. Pode ter algum valor aqui a favor desse Rosário, hein? Talvez um dupla chance, mas tá um pouquinho baixa, talvez um menos 0,25, tá aqui por volta de 1,80. Olha, menos 0,25 a 1,80. Pode ser interessante. Caso de empate, metade perdida. Gosto, tá? Handicap 0, DNB também é bom. Gosto. Jogo interessante. 7 horas da noite, vale a pena ficar de olho. Eu vou ficando por aqui, meus amigos. Muito obrigado pela companhia de vocês. Lembrando, estou em viagem com os meus pais, então estou gravando com antecedência. Eu vou fazer isso até o dia 28, que é quando eu retorno. Dia 29 eu já estarei aqui novamente, se Deus quiser. Mas não vou deixar vocês na mão. Vou tentar manter o planejamento e
a gente vai seguindo junto. Se você puder deixar o teu like no vídeo, vai me ajudar demais da conta. Não esquece de me seguir no Telegram também, tá? Porque ao longo dessa viagem eu vou estar ali no Telegram. Sempre que eu ver alguma oportunidade também eu vou comentando com vocês. Mas a ideia é aproveitar um pouquinho, esparecer a cabeça, curtir a família. Valeu? Um abraço, fica com Deus e até segunda-feira.